Como ser líder da própria vida? Esse é um tema que a gente precisa de várias reflexões e eu vou tentar te trazer aqui algumas reflexões práticas, alguns passos práticos para você já começar a aplicar no seu dia a dia e começar a sentir toda essa transformação. Quando a gente fala de liderança, geralmente é sobre os outros. Então, eu lidero uma equipe, então eu preciso ter determinadas habilidades, determinados comportamentos, determinadas experiências para conseguir liderar outras pessoas. Mas o que a maioria das pessoas esquece e não se atenta é que antes de liderar os outros, eu preciso liderar a mim mesma. E isso talvez pareça simples, mas não é tão simples assim, porque na maioria das vezes a gente não aplica os conceitos da liderança na nossa vida. E na maioria das vezes a gente nem sabe de fato como liderar a nossa vida. A gente vai vivendo no automático, nas expectativas dos outros, e aí a gente vai se perdendo achando que a gente está próximo de alcançar o nosso objetivo, mas a gente não tem clareza de onde a gente quer chegar. E meu objetivo aqui é compartilhar com você passos para você começar a liderar a sua vida e sentir como isso acaba refletindo nas outras pessoas. Então, quando você se lidera, você tem mais consciência para poder liderar outras pessoas também. Então, isso tem muito valor. Isso, foi uma transformação que eu vivi na minha vida, porque eu colocava muita expectativa no que vinha de fora. "Ah, como que eu vou liderar as pessoas? Como que eu vou resolver determinado desafio? Como que eu vou inspirar? Como que eu vou delegar? Como que eu vou influenciar?" E na verdade eu não fazia isso na minha vida, né, eu vivia ali no meio do caos, vivia no automático, várias responsabilidades e eu não tinha clareza. Então meu objetivo aqui é começar a compartilhar mais com você sobre esse tema para te ajudar a sair do piloto automático e ser líder da sua própria vida. Então vamos lá. E para a gente começar, a primeira pergunta, se você já parou para pensar quem está no comando da sua vida. Pergunta simples, mas se você parar para pensar, talvez não seja você que está no comando. E eu sei que isso não é fácil de ouvir, mas você precisa entender que antes de atender expectativas externas, você precisa se conhecer. Você precisa saber o que faz bem para você, para aí sim você conseguir reagir, conseguir tomar decisões, você conseguir ter clareza de comunicar o que é importante para você, o que faz sentido para você. E na maioria das vezes, a resposta para essa pergunta não vai ser você, vai ser outras pessoas. Ou é o marido, ou é o chefe, o amigo, irmão, mãe, pai, enfim, você está sempre nesse universo tentando agradar as outras pessoas, fazer o que as outras pessoas esperam de você, e você vai se anulando, você vai se deixando de lado, deixando a vida me levar, como diria Zeca Pagodinho, e nessa você se perde aí no automático e você não sabe quem tá no controle da sua vida. E meu convite para você é: fica nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar, vai te dar direcionamentos para você começar a liderar a sua vida com muito mais consciência, com muito mais presença e muito mais leveza. Eu falo que a autoliderança, ela é liberdade. É liberdade de você ser quem você é liberdade de você fazer escolhas que façam sentido para sua vida, é liberdade de, não depender da expectativa dos outros, da opinião dos outros para ser você mesmo. E isso, de fato, é libertador. E aí a gente quer viver toda essa liberdade, mas a gente está preso no outro. O que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. E aí, geralmente, as nossas decisões, elas acabam sendo influenciadas por esse medo extremo do que as outras pessoas vão falar de você, se você frustrar a expectativa delas, se você disser não, se você for simplesmente você. E aqui para a gente entender melhor o que significa liderar a própria vida. Eu costumo colocar esses três pilares, mas tem muito mais profundidade, tem muito mais conceitos aqui para a gente trazer, mas eu quero trazer algo prático, algo que você consiga aplicar e consiga sentir a diferença. O primeiro ponto é responsabilidade. Ser líder da própria vida não significa que você tem que controlar tudo, mas você precisa assumir e bancar as escolhas que você faz, as reações que você tem. Ou seja, independente da situação, você está sempre escolhendo, você está sempre tomando decisões. E não tomar decisão é uma decisão. E você precisa aprender a lidar com as consequências dessa decisão que você está tomando. Então aqui a responsabilidade é, de fato, trazer o protagonismo da sua vida para você ter escolhas muito mais conscientes, sabendo que aquilo pode ser bom, mas que aquilo de repente pode não ser tão bom assim. O outro ponto, autonomia e autorresponsabilidade. Autonomia e autorresponsabilidade é a sua relação com os outros.
muitas pessoas ainda estão naquele sentimento de julgamento, de justificativa, e aí, quando alguma coisa acontece, é o meu chefe que pediu para fazer tal coisa, eu não concordo, fez errado, deu problema, enfim, é o seu parceiro, é o tempo, o contexto que você vive, e aí tudo isso começa a definir como você age no dia a dia. Ou seja, você não tem controle da sua vida, você está deixando o controle da sua vida solto. E aí, quem definir, quem direcionar, é o que você vai acatar, é o que você vai seguir. Ou seja, você não tem autonomia sobre a sua própria vida. Você está deixando os outros, o contexto, o ambiente, as situações definirem por você. E aqui o convite é para que, de fato, novamente, tá? Você assuma o protagonismo da sua vida e comece a trazer a responsabilidade para você. Você precisa bancar suas escolhas, precisa bancar suas decisões. Não significa que você vai acertar sempre, mas você precisa se permitir testar, se permitir desenvolver, se permitir assumir riscos para saber se aquilo é ou não bom para você, se é aquilo que vai te levar para um próximo nível ou não. Mas se você deixa essa autonomia na mão de outras pessoas, de outras situações, fica difícil, de você conseguir atingir o resultado que você espera, você conseguir, alcançar os seus sonhos, os seus projetos, se você não se compromete nem mesmo com a sua vida. E o terceiro pilar é o autoconhecimento. Se autoliderar é um exercício constante de consciência, de observação. Ou seja, você precisa ter clareza do seu comportamento, dos seus padrões, do que você acredita. Se você não tiver consciência disso, se você não fizer uma reflexão profunda sobre isso, é fácil qualquer coisa te distrair nesse percurso e você, de novo, continuar vivendo no piloto automático. Então, quando eu entrei nesse universo do autoconhecimento, eu comecei a entender que muito do que eu fazia era porque outras pessoas falavam para mim que aquilo era bom, mas não necessariamente se encaixava no meu perfil. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa mais reservada, e aí me falavam assim: não, você tem que ser mais comunicativa, você precisa se expor mais. E nessa eu me distanciava de mim, porque eu olhava outras pessoas extrovertidas, comunicativas, e eu tentava ser igual elas. E isso era um esforço gigante, não soava natural, não parecia eu de fato. Então, o autoconhecimento ele me ajudou nesse lugar. Eu posso conquistar as coisas, eu posso atingir os meus objetivos sendo quem eu sou. Não tem nada de errado de você ser diferente da outra pessoa, né? Isso, na verdade, é uma forma de autenticidade, você se respeitar, você entender o que você acredita, quais são seus valores, quais são suas crenças, o que que é importante para você, e você direcionar as suas ações com base nisso. Isso envolve também muita inteligência emocional. Porque lidar com as expectativas dos outros não é uma tarefa fácil, mas eu digo que é super possível você alcançar esse nível de autoconhecimento que você se torna livre do que os outros, do que o ambiente, do que as pessoas querem para você que de repente não faça sentido. Eu não estou dizendo aqui que você deva ser o rebelde, a rebelde, que você deva questionar tudo e todos, não é isso. Mas observar antes de reagir é você ter clareza se aquilo está aderente, está coerente com o que você acredita, com o que você quer alcançar, para aí sim você determinar quais são as ações que você vai ter diante daquilo, quais são as decisões que você precisa tomar para poder seguir em frente. E se aquilo não fizer sentido, você ter a coragem de se posicionar falando simplesmente não. Falando não faz sentido, não quero isso para mim e tá tudo bem, seguimos a vida, tá? E a pergunta-chave aqui para você começar a liderar a própria vida é entender o que de fato está no seu controle. Porque às vezes a gente quer controlar o incontrolável e a gente se frustra porque a gente não tem controle do que é incontrolável. Então, você começar a fazer uma reflexão do que acontece no seu dia a dia e qual a reação que você tem diante dessas situações? Será que você está gastando muito tempo, muita energia tentando controlar algo que não é possível controlar, e aí você se frustra porque você não foi capaz disso, mas você não está olhando que aquilo não é controlável? A gente só controla a gente. O resto, infelizmente, a gente não pode controlar, mas a gente controla como a gente reage diante das situações, diante das circunstâncias.
E aqui alguns passos práticos para você já aplicar e já começar a sentir toda essa mudança, toda essa evolução. O primeiro passo é a autopercepção. Você precisa observar os seus padrões. O que você, de repente, está se sabotando, o que você está terceirizando, o que você está adiando por medo. Enfim, você precisa entender no seu dia a dia quais são os seus padrões de comportamento. E diante desses padrões de comportamento, você precisa ir para o próximo passo, que é a decisão. Você precisa entender que tipo de comportamento é inadequado e você quer mudar, você quer fazer diferente. E pode começar por um só, para você começar a sentir, a viver toda essa experiência de liderar a própria vida. Então, por exemplo, eu observei que toda vez que eu quero fazer muito alguma coisa, eu começo, mas depois de 3 semanas eu paro. Isso é um padrão de comportamento, você precisa entender o porquê que você está fazendo isso. Então você vai começar a ter muito mais consciência para aquilo que você está fazendo e como que você pode mudar isso. Então, você percebeu, você decidiu que aquilo não faz sentido para a vida que você quer viver, e o próximo passo é a ação. Você precisa colocar alguma coisa em prática. Então, eu quero muito, eu quero emagrecer, beleza. Mas eu não consigo. Eu engordo, emagreço, ou tô sempre no mesmo peso, não consigo evoluir, beleza. O que acontece que faz você engordar? Ah, eu não como bem, eu não vou na academia, eu não cuido da minha saúde, eu trabalho demais, enfim, beleza, essa é a percepção. Qual que é a decisão que eu vou tomar com base nisso? Ah, eu vou começar a ir para academia 3 vezes por semana. Eu vou emagrecer 5 quilos indo na academia 3 vezes por semana. E eu não vou parar depois da terceira semana. Então, assim, vão começar a acontecer situações para te testar, para ver se é isso mesmo que você quer. Mas quando você tem clareza, do que você quer, o que você decidiu, para onde você está indo, é mais fácil de você encarar esse padrão de comportamento, essa autossabotagem e você continuar seguindo ali de forma prática, porque você já sabe por que que você está agindo daquela forma. E aí, meu convite para você é começar a aplicar isso no seu dia a dia, começa aos poucos, começa com ações pequenas e você vai sentindo toda essa evolução, toda essa transformação. A pessoa mais difícil de liderar é a gente mesmo, né? Não queria ser portadora de más notícias, mas saiba que não existe ninguém mais difícil de liderar do que você mesmo. Mas o lado bom de tudo isso é que se você é o próprio líder da sua vida, você tem o poder de controlar, você tem o poder de mudar. Você não muda o outro, mas você muda você mesmo. Então é possível de mudar essa realidade, mas você precisa aplicar no seu dia a dia. E quando você decide ser o líder da própria vida, as coisas param de acontecer no automático, porque você tem muito mais controle do que está acontecendo. Não vou dizer que não acontecem desafios, os desafios acontecem para te testar, para te validar, para entender se é aquilo mesmo que você quer para o seu futuro, mas você tem mais consciência para poder tomar decisões mais ágeis, tomar decisões mais assertivas, fazer escolhas e bancar essas escolhas, essas decisões que você faz no dia a dia. Então, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui, compartilha com alguém que você acha que isso pode ajudar. Não deixa de conhecer a minha mentoria, onde a gente se aprofunda nessa questão da autoliderança e eu vou te conduzir para que você tenha clareza de quais são todos os passos, como que a gente consegue fazer uma transformação em 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, enfim, eu vou te acompanhar, eu vou fazer um plano personalizado para que você sinta toda essa transformação, para que você viva toda essa transformação e se sinta muito mais livre, muito mais leve, muito mais tranquilo e com clareza de onde você quer chegar, de quem você é, enfim, e o restante deixa de ter tanta interferência assim na sua vida. Combinado? Então fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!